Olá pessoal, eu sou Dr. Cláudio Coramotim, sou professor da FAMED, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e sou responsável por um projeto que é o tratamento, enfim, ou estudo da obesidade grave, de suas consequências e de seus tratamentos, fundamentalmente do tratamento cirúrgico, que é o foco do nosso projeto. Nós começamos com esse projeto de tratamento cirúrgico da obesidade grave em 1999, quando ele foi aprovado pela direção do Hospital São Lucas e se desenvolveu a partir daí. Em 2000 nós inauguramos, com a primeira cirurgia, dia 17 de março de 2000, e a nossa missão era assistência, ensino e pesquisa. E nós, aos 12 anos, completamos essa missão, e a nossa visão na época era alcançar um nível de excelência internacional aos 10 anos. Falhamos, por isso alcançamos só aos 12, mas realmente desenvolver um projeto em todos os seus níveis. Tanto é que agora nós temos uma disciplina de pós-graduação, eu sou professor da pós-graduação também, onde eu coordeno, que é a obesidade e síndrome metabólica. O Dr. Alexandre Paduim, que é um outro componente desse nosso grupo, também professor, começou como aluno e hoje já é professor da universidade também, participa do mesmo projeto, e uma equipe que hoje consta de quase 50 pessoas. Começamos com 6, que hoje tem mais de 50 pessoas. E nessas 50 pessoas tem os membros ativos do grupo, tem os estudantes de graduação, de pós-graduação. Hoje recebemos, enfim, estudantes de fora do país, tem candidatos a doutorado vindo de outros países, dentro da visão de internacionalização da pós-graduação da FAMED. Bom, qual é o foco do nosso trabalho inteiro, todo ele? É o paciente, é a pessoa que sofre de obesidade grave. Este indivíduo, ele, por incrível que pareça, o gordinho que a gente vê assim estereotipado, gordinho feliz, na maioria das vezes não é feliz. Eles são estereótipos de felicidade. E esse sofrimento humano foi o que me fez, há praticamente 13 anos atrás, mudar o rumo da minha carreira, praticamente como cirurgião, e voltar a maioria dos meus esforços para tratamento dessas pessoas. Pessoas que sofrem muito, pessoas que quando dizem que não comem nada ou comem pouco e engordam, são chamadas de mentirosas, de pessoas que têm caráter fraco por não conseguirem controlar esse processo de comida. Bom, não é verdade. Hoje nós temos tecnicamente instrumentos que mostram que esse indivíduo que diz que come pouco e engorda, ele está dizendo a verdade. Nós temos instrumentos que medem completamente o corpo, são escalas, são aparelhos que fazem antropometria completa, mostram a gordura distribuída pelo corpo, a quantidade de músculos que existe, o percentual de gordura, mostram a taxa metabólica basal ou o consumo básico do indivíduo em repouso durante um dia, e essas taxas metabólicas dessas pessoas obesas graves, elas são muito mais baixas do que os indivíduos com a mesma estrutura corpórea em condições normais. Então, são indivíduos que gastam muito pouca energia. Então, às vezes, um indivíduo que teria, para a sua estrutura corporal, que gastar 1.800, 2.000 calorias, eles gastam só 1.300, 1.200, ou seja, eles realmente comem pouco, ou comem o mesmo que uma outra pessoa come que não é gorda e engordam, é verdade. Então, não se pode chamar mais o gordinho de mentiroso, em resumo, né? Bom, mas isso é só uma ideia sobre essa questão. Voltando à pessoa, ao indivíduo, essas pessoas, além de obesas, elas desenvolvem diabetes, elas desenvolvem hipertensão, elas desenvolvem várias doenças que são doenças metabólicas. Excesso de colesterol, excesso de triglicerídeos, isso são as doenças metabólicas visíveis. Também desenvolvem doenças de carga, ou seja, por carregar o corpo muito pesado durante muito tempo, o que elas fazem? Elas desenvolvem o coração, elas criam, o coração se hipertrofia, isso é uma doença grave, a miocardiopatia dilatada. Então, essas pessoas são doentes, não existe obeso sadio, isso é uma realidade. O obeso grave é o indivíduo doente, a obesidade é doença.
A sociedade tem que entender isso. Hoje, se nós vermos a sociedade como um todo e vermos assim o mundo, quase 50% do mundo já é obeso ou tem excesso de peso. Se nós vermos a sociedade brasileira, nós estamos pensando em 51% das pessoas acima do peso. 48% de modo geral, 51% aqui no Rio Grande do Sul. E se nós vermos Porto Alegre, a nossa cidade, a nossa capital, nós vamos ver 19,6% das pessoas obesas. Obesidade grau 1, acima de 30 de índice de massa. Nós pensamos em obesidade, nós temos que pensar em índice de massa, que é a escala universal de medida de peso e de excesso de gordura ou excesso de peso. Porque nem tudo é igual. Excesso de gordura é uma coisa, excesso de peso é outra. Aí nós estamos chegando à sutileza do processo, mas isso fica para mais tarde. Nós vamos pensar só em excesso de peso como gordura. Índice de massa corporal, que é nada mais do que pegar o peso do indivíduo e dividir pelo quadrado da altura. Dá um número. Se esse número for acima de 30, nós estamos falando em obesidade grau 1. Acima de 35, grau 2, acima de 40, grau 3, ou obesidade grave, ou como é conhecida vulgarmente, obesidade mórbida. Aí, nesse nível, nós estamos pensando em doença. Como eu disse, várias doenças se associam. E como lidar com isso? Como lidar com isso aqui, que é uma coisa epidêmica? Em 1970, nós tínhamos 17% das pessoas com excesso de peso no Brasil. Em 2011, nós temos 50% das pessoas. Então, isso foi um crescimento estratosférico. Nós vimos em 40 anos triplicar o número de pessoas comprometidas e as doenças junto. O ano passado foi feita uma pesquisa na Universidade de Brasília que mostrou que a despesa do Sistema Único de Saúde com obesidade era em torno de 500 milhões por ano. Isso não pensando em transplantes de fígado, não pensando em transplantes de rim, não pensando em cirurgia cardíaca, relacionado com colesterol, com hipertensão, todos filhos diletos da obesidade. Nós vamos pensar então em uma dimensão muito maior do que R$500 bilhão de despesa ao sistema de saúde. Não é, isso só não é dinheiro, mas também tem as pessoas que morrem com 30 anos, no auge da sua vida produtiva, no auge da sua vida familiar, e isto dando poucos exemplos e pequenos em relação à dimensão do problema, que é muito maior. Bom, o que nós podemos fazer com isso? Aí entra o nosso projeto começado em 99 e muitos outros grupos, muitos outros projetos no mundo inteiro que hoje caminham no sentido de tentar atacar esse mal, no sentido de tentar bloquear, impedir o crescimento. O nosso projeto é pequeno em relação à dimensão do problema. Hoje, a dimensão do problema tem que ser atacada com políticas públicas, com outras questões muito maiores e muito mais com a visão macro. Mas na visão micro, na visão direta ao paciente, nós podemos fazer alguma coisa. E é o que nós tentamos fazer. Então, o Centro da Obesidade e Síndrome Metabólica do Hospital São Lucas, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, é o que hoje temos desenvolvido. Somos reconhecidos aos 12 anos como um centro de excelência nacional e internacional. Isso é um reconhecimento que implica em trabalhar em protocolos muito rígidos e com mortalidade muito baixa. Hoje, pensando na ação cirúrgica, que é o principal do projeto, nós temos que trabalhar uma mortalidade muito baixa, com um índice de risco muito baixo, e dentro desses protocolos, que aí somos reconhecidos por uma empresa internacional, que é a Surgical Review Corporation, que nos inspeciona uma vez por ano, e hoje nós temos esse selo. A partir de 2012, nós temos esse selo, e já temos a segunda inspeção, a segunda visita deles em 2013, agora, neste mês, agosto, nós tivemos a segunda visita, quando estávamos, em relação à visita de credenciamento 2012, melhores um pouco do que antes. Por quê? Porque esse conceito de excelência significa sempre poder fazer melhor o que está se fazendo. E é o que se fez do ano passado para esse ano. Se faz melhor hoje o que se fazia o ano passado. E quem sabe o ano que vem, melhor ainda. Nesse sentido, então, do tratamento, nós lidamos com uma operação. Lidamos com uma operação hoje padronizada no mundo inteiro, padronizada pelo Conselho Federal de Medicina, padronizada pelo Ministério da Saúde. Esse tipo de ação é uma ação de modificação, se modifica o corpo das pessoas, elas passam a funcionar diferente e a ter benefícios e também efeitos colaterais. Bom, mas não é só uma ação cirúrgica. A ação cirúrgica
ela está dentro do contexto do tratamento. O tratamento é muito mais do que aquele ato operatório que hoje se consegue fazer em 1 hora e meia, por videolaparoscopia, por alguns furinhos, e em 2 dias a pessoa está em casa já começando a voltar às suas atividades, 15 dias, enfim, completamente livre para as ações normais, e em 30 dias já começando um projeto de mudança de corpo, que aí já entra atividade física, orientada, enfim, com especialistas. Tudo isso está se falando num time grande de especialistas que lidam com este indivíduo. Esse indivíduo se insere com uma operação dentro de um tratamento. Esse tratamento é para toda a vida. Enquanto existir essa alteração, como eu disse, muda a vida, muda para o bem, mas também é acompanhada de efeitos colaterais que têm que ser cuidados, controlados e para toda a vida monitorados por pessoas que sabem o que fizeram com essa modificação. O cirurgião é um vetor desse projeto. Eu sou um cirurgião, sou o coordenador do projeto, sim, mas me cerco de vários especialistas que entendem no seu espaço mais do que eu. Hoje, talvez seja muito melhor trabalhar em grupos multidisciplinares como nós trabalhamos, que dá muito mais segurança. Eu sei que tem um agente para lidar com a atividade física que entende muito melhor da atividade física do que eu. Uma pessoa para lidar com o diabetes que entende muito melhor do que eu. E assim vai. Hoje até o projeto se desenvolveu de tal forma que até assistência jornalística nós temos. Temos uma pessoa que cuida da nossa imagem, né? Temos um webmaster que cuida do nosso site. E assim vai. Bom, isso é um grupo grande, é um projeto grande que está se desenvolvendo cada vez mais. Hoje, por sermos assim até, fomos agraciados, somos coordenadores de uma pesquisa multicêntrica brasileira que estuda, sob o ponto de vista de custo e efetividade, o tratamento cirúrgico da obesidade no Brasil, a nível de saúde pública. Coordenamos 7 centros, além do nosso, e temos uma verba do governo pesada, grande, que nos agraciou com essa verba para nós trabalharmos e pesquisarmos, e nesses praticamente 4 anos que estamos fazendo isso, termos assim realmente definido em termos científicos a vantagem de fazermos uma operação para tentar o controle da obesidade. Pensando que obesidade, voltando ao começo, é uma doença e é uma doença grave, é uma doença incurável. Essa expressão lá na antropometria que se viu, a taxa metabólica basal baixa, não vai mudar nunca. Nós vamos ter esse indivíduo daqui a 10 anos com essa taxa metabólica baixa ainda. Então, o tratamento cirúrgico é um instrumento, uma ferramenta de controle no processo. E como tal, ela se define como parte do tratamento. Sem o restante, que são regras de conduta, não vai funcionar. Hoje os fundamentos são bem claros, o objetivo geral, o objetivo final da introdução dessa ferramenta é quando falham as outras situações de tratamento clínico e dentro dessa falha nós entramos. E quando tem doença associada, obviamente, também é um motivo de entrarmos com o tratamento cirúrgico. Então, no transcorrer dessa situação, o que acontece? Se instala o tratamento, se prepara o indivíduo, se treina ele para viver com uma operação modificando internamente o seu corpo e depois nós acompanhamos esse indivíduo. E esse indivíduo sempre vai poder voltar a engordar, sempre vai poder voltar a ser doente. Claro, a ferramenta cirúrgica é um instrumento muito forte, muito poderoso em ajudar ele a se manter como tem que se manter, mais leve, com proporção de gordura adequada no corpo, com o controle das doenças e com o controle do peso, ao longo da vida toda. Isso é para toda a vida. E dentro dessa visão é que se instala o projeto que no começo foi falado, que é o Centro da Obesidade e Síndrome Metabólica, que é, na visão ampla, uma instituição dentro da instituição. Nós somos institucionais, somos da universidade, temos o orgulho de nascermos e nos criarmos aqui dentro, todos nós somos daqui, e temos também a segurança de que essa instituição, depois de eu morrer, vai vir outro e outro e outro, e o projeto não termina. É assim que se espera que sejamos no futuro, e espero lá de cima um dia olhar para cá e dizer, pô, mas estamos fazendo cada vez melhor. Então é isso, pessoal, que eu tinha para comunicar disso que existe aqui na universidade. Mais uma coisa que existe, dentre tantas que a gente, brincando, diz assim, a universidade hoje tem um universo de coisas maravilhosas. Nós somos um pedacinho desse universo e esperamos fazer parte dele e fazer jus a estarmos aqui. Muito obrigado.